Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone, corretor, seu especialista de imóveis aqui de Orlando, e novamente estou aqui com o pessoal da Expat, com o Emerson. Emerson, obrigado mais uma vez por contribuir aí com o seu conhecimento. Prazer é nosso. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de empresas. Ok. A gente já deixou o gancho lá no vídeo anterior, falando que tem LLC, Corp, Plá, Trust, DBA, DBB, blá blá blá. Bom, vamos lá. LLC, vamos falar especificamente da LLC que a gente já vem tratando. Perfeito. Como é que é a tributação, como é que funciona aí a parte da LLC? Tá bom. A LLC é uma Limited Liability Company. Que é equivalente a limitada lá do Brasil. Equivalente a limitada do Brasil. Perfeito. É uma entidade que te oferece a proteção patrimonial em termos de imóveis. Deixa okay? limitado ao patrimônio da empresa. Limitado ao patrimônio da companhia. Perfeito. E é uma entidade não pagadora de impostos. É uma empresa que não paga Uma imposto. empresa que não paga imposto. Que notícia boa, hein? Adoro isso. Mas veja bem. Agora vem a pegadinha. A LLC, ela não paga impostos, ok? Mas quem contribui para o Tio Sam são os seus sócios, que abaixo estão, na pessoa física. Então quer dizer, a empresa ela vai trabalhar um ano inteiro lá alugando casa e recebendo receita, teve lá um lucro de 30 mil dólares, aí vai pegar os dois sócios, cada um vai receber 15 mil e sobre os 15 mil Eu eles pago vão ser imposto tributados. na pessoa física. Perfeito. Ok? Então, isso bate a diferença com o que a gente tem no Brasil, Sim. que lá a pessoa jurídica paga imposto e depois ela vai para a pessoa física, né, como distribuição de lucro, isso, que é isento de imposto. porque já foi tributado na companhia. Aqui é completamente Aqui é diferente. O lucro líquido de uma LLC não é tributado na pessoa jurídica, porém é distribuído para as físicas e lá você paga a sua conta. E por isso que a gente não consegue ter uma previsão de quanto ele vai pagar de imposto, porque tudo depende de toda a renda que a pessoa física dele vai ter para poder chegar no valor que ele vai ser tributado. Exatamente. O que nós conseguimos fazer é ter uma projeção. Mais ou menos. Mais ou menos com os dados, até pelo valor de aluguel das casas. Exato. Conseguimos estimar, mas não conseguimos dar uma posição concreta. Exatamente. Agora vamos falar um pouco de Corp, né? A gente tem a C Corp e a S Corp. Fala um pouquinho da diferença das duas, como é que funciona isso? Vamos lá. A C Corp são as corporations que são equiparadas às SAs no Brasil. Sociedade Anônima. Sociedade Anônima. Então tá? quer dizer, não tem dono. Não tem dono, são investidores. Tá? Então são pessoas que são acionistas daquela companhia. Diferente da LLC, que nós temos membros, sócios, nas C Corps nós temos o que nós chamamos de shareholders. Quer dizer, o cara tem um papelzinho aqui. Tem um papel e tem uma ação. Tá? Ele tem 20% da companhia. O que muda drasticamente, tá? Que as C Corps, elas pagam impostos sobre o seu lucro líquido. Ah, tá. Diferente da LLC. LLC. E tem um bracket só, é uma tarifa só ou vai variar dependendo do faturamento? Foi aprovado em 2018 uma reforma tributária americana que instituiu apenas uma tarifa. Ok. Então, Quanto que é? as C Corps pagam 21% sobre o lucro líquido. Sobre o lucro líquido. Isso. Até 2017 existia uma tabela progressiva de 10 a 39,5%. Tá. Nosso presidente, o Trump, Que fez isso agora. exatamente, rabiscou e falou, ó, agora 21%. Não me importa se você é pequeno ou se você é grande. Vai todo mundo recolher. Todo a mundo mesma paga coisa. 21. Então quer dizer que na Corp você vai receber, o shareholder lá vai receber aquele dinheiro e depois 20% eu sou dono da companhia, me deu o lucro, eu vou jogar na minha pessoa física e vou ser tributado na pessoa física. Exatamente. Então é um ponto realmente, um planejamento tributário que nós fazemos para analisar a viabilidade, para saber se para aquele caso imobiliário é melhor uma LLC ou uma C Corp. Por quê? 21% sobre o lucro líquido, e se eu distribuo para o investidor, mais eu pago de novo. lá na pessoa física. E se eu sou o dono dessa C Corp e também vou receber os dividendos, eu pago duas vezes. 21 sobre o lucro da empresa, e quando eu tiro para mim na pessoa física, eu caio na tabela progressiva de pessoa física. Entendi. Bom, então é aquilo que a gente fala, tem que analisar com especialistas para Sim. ter certeza qual é o melhor tipo de companhia que você tem que abrir para o teu investimento imobiliário ou para o teu outro investimento aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Agora uma outra dúvida que eu tenho, a Corp, eu tenho que todo final do ano distribuir o lucro para os shareholders ou eu posso ir acumulando lucro na empresa a vida inteira e distribuir um pouquinho só? Tá, exatamente. Você pode sim acumular o lucro, não tem a obrigatoriedade de distribuir. Porque na LLC é assim, vai direto. O seu lucro vai direto. Aham. Na Corp não. Ok. Na Corp você paga 21% sobre o lucro E e se não, deixa ele acumulado se não lá. distribuiu, você não paga na pessoa E física. tem um tempo ou ele pode ficar lá a Pode vida ficar. toda? Você vai carregando o lucro acumulado. Sim. Legal. Tá? A gente falou da C Corp, certo? Sim.
Qual a diferença para S Corp? S Corp significa Small Corporations, que são corporações de pequeno porte. Menorzinhas. Isso. Tá. Então, a S Corp é um benefício específico para o residente fiscal e cidadão americano. Então o S Corp é só para quem realmente já é residente Está aqui. permanente. E o que muda de uma C Corp para S Corp? Como é um benefício para o residente fiscal, residente fiscal, ela tem estrutura societária de uma corporation e tributação de uma LLC. Então, ela não paga imposto, só paga quando vai para a pessoa física. Exatamente. Então, a S Corp é uma entidade, tá, não pagadora de impostos, e quem paga os impostos são os sócios que abaixo dela estão, que precisam ser residentes fiscais ou cidadãos americanos. Então, ficou bem claro. C Corp para estrangeiro, S Corp para quem já é residente permanente aqui, Perfeito. quem tem green card, quem tem cidadão, quem isso é aí. cidadão americano. As Corps protegem o patrimônio também da mesma maneira que a LLC protege? Protegem tanto os três... Não descaracteriza a personalidade jurídica. Todas essas entidades que nós mencionamos, LLC, C Corp e S Corp, oferecem a proteção patrimonial. Muito bom, essa Tá? também acrescentei agora no meu conhecimento. Obrigado. Agora vamos falar de duas empresas que o pessoal pergunta bastante, a gente vê muito aqui, Ok. que é a Trust, Ok. que é uma modalidade que acho que no Brasil não tem, Sim. né? No Brasil a gente deve falar de holding familiar. Holding familiar Isso. seria o equivalente. Isso. E a tal das BVAs. BVS. Ok. Então, o que é uma trust? Dá uma pincelada em cima da trust, em que situação dá para usar. Eu sei que é um pouco mais complicado, envolve uma análise muito mais Exatamente. geral do panorama, mas dá uma pincelada em cima disso daí, qual a diferença entre essas duas. Perfeito. Só um ponto antes de falarmos da trust. A trust é uma prerrogativa jurídica, tá? E quem está apto para abrir trust nos Estados Unidos são apenas advogados, tá? ok. Então, Expart, nós temos parcerias com advogados de business, de empresas, que nos auxiliam no processo de abertura de trust. Ok, Tá? perfeito. Então, o que é a trust? A trust é uma entidade jurídica que auxilia na transferência dos patrimônios. Então, você cria uma linha de sucessão e já diz para quem vai o seu patrimônio. Então eu tenho 10 casas, você põe dentro da trust e aí lá você já define o que vai para quem, Exatamente. quem vai administrar, Sim, se sim. morrer o outro, como é que funciona. Perfeitamente. E a trust, ela é um documento como se fosse um testamento Perfeito. que define para onde vão as suas disponibilidades e também ela pode te beneficiar em termos tributários como imposto de sucessão. Porque ela fica fora do imposto de sucessão? Ela fica dentro, porém é uma linha direta de transferência. Então tem alguns benefícios que a trust pode te oferecer também. Legal, isso é Tá? bem interessante. A trust é bem interessante. Sim. Mas, claro, tem que estar com o advogado junto, Sempre. entender todo o panorama. Exatamente. E a tal das BVAs aí, essas empresas As maravilhosas. BVIs lá das Ilhas BVIs, Virgens Britânicas. BVIs. É. Isso. As BVIs são entidades na verdade, não BVI, vamos só corrigir que é offshores. Offshore. Isso. Offshore. Offshores são empresas constituídas fora dos Estados Unidos, ok? E que participam em algum momento de atividades em solo americano. Perfeito. Tá? Então, há muitos advogados tributaristas e assim como contadores defendem que quando você tem uma BVI, uma empresa estrangeira sediada nas Ilhas Virgens, que é a BVI. Normalmente, né? Em paraísos fiscais. Em paraísos fiscais. Dona de um imóvel nos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. Essa empresa estrangeira, ela é dona desse imóvel nos Estados Unidos. Alguns defendem que o imposto de sucessão não aconteceria porque quem detém esse imóvel não é os Estados Unidos. Exatamente. É uma um outro empresa país. de outro país. Tá. Porém, né? É um assunto muito discutido e tem vários casos julgados desconsiderando essa estrutura, Já. alguns considerando. Então é uma estrutura que realmente merece uma análise criteriosa. Fazemos com o acompanhamento também jurídico para melhor Porque aí precisa assessorar. entender o formato que Exatamente. essa empresa já foi feita, o Sim, patrimônio sim. que ela tem, o que vai comprometer, porque você pode comprometer até todo o patrimônio que está fora, né? Exatamente. Então, pergunta que sempre acontece, Pavone, diariamente. A BVI é o melhor cenário? Depende. Depende. Sempre analisamos contabilidade, advogado, para tentar entender patrimônio familiar, para ver se vale a pena ou não abrir Tem que uma pegar BVI. todo o histórico lá de trás para poder saber o Exatamente. que vai fazer. Porque a LLC e as C Corps ou as S Corps te protegem patrimonialmente da mesma forma nos Estados Unidos, ok? O que nós temos que avaliar no caso de uma offshore é o imposto de sucessão que a gente pode, no futuro, podemos
podemos sim fazer um vídeo junto com os nossos advogados de business para discutirmos sobre esse assunto. Perfeito. Mais algum complemento aqui sobre esses tipos de empresa que você queria acrescentar? Pavone, acredito que conseguimos fazer uma pincelada nos principais aspectos. Eu sei que o assunto é muito vasto. É longo. A gente tem que compilar tudo isso daí em 10 minutos de vídeo, mas ficou excelente. Mais uma vez agradeço você. Disponha sempre. Próximo vídeo que nós vamos falar sobre o quê? Imposto de renda. Aí esse daí é legal, viu? Então tá bom. Gente, obrigado. Os contatos todos da Expert estão aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar aqui nessa quinta-feira e te vejo no próximo vídeo.